Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo da cidade de Adelaide, no sul da Austrália, outro lado do mundo, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções o treino decisivo para a formação do grid de largada da última etapa da Fórmula 1 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1993. Você sabe, o título decidido desde o Grande Prêmio de Portugal, o tetracampeonato de Alain Prost. Prost que também faz a sua última corrida, a sua despedida oficial da Fórmula 1 neste final de semana. Mas vale, na formação do grid, numa pista de poucos pontos de ultrapassagem, vale muito o treino, porque amanhã estará em jogo a decisão do vice-campeonato mundial de 1993. Ayrton Senna está 2 pontos atrás de Damon Hill. Prost já é o campeão com 93 pontos, Damon Hill tem 65 pontos, Ayrton Senna tem 63 pontos. Depois vem Michael Schumacher com 52 pontos, já sem nenhuma condição de disputar este vice-campeonato. Senna venceu no Grande Prêmio do Japão, marcou 10 pontos, depois de um longo jejum do pódio, 8 corridas longe do pódio, voltou a vencer em grande estilo. E Ayrton Senna parece estar realmente a fim de uma grande despedida desta sua fantástica parceria com a McLaren. Eu examinava agora os números e eles são impressionantes. Desde 1988, na McLaren, Ayrton Senna fez 95 grandes prêmios pela equipe dirigida por Ron Dennis. Foram 45 pole positions. Praticamente a cada 2 corridas, uma pole position em 6 anos de carreira. E mais impressionante, foram 34 vitórias nestas 95 provas disputadas por Ayrton Senna na McLaren, menos de a cada 3 corridas, uma vitória de Ayrton Senna da parceria Ayrton Senna e McLaren. E Mika Häkkinen, com a McLaren número 7, abre o treino e ele vem para a pista. É importante confirmarmos as posições de ontem, porque Senna, com o desenvolvimento muito bom da sua McLaren, tem a pole position provisória. Ele marcou 1 minuto, 13 segundos, é o segundo. A briga promete muito, porque é uma pista de rua onde os carros andam normalmente na cidade de Adelaide. Häkkinen está na pista, Barrichello na pista e Damon Hill vai para a pista. Mas nesse final de semana, a Fórmula 1 e as outras categorias, aí está o Damon Hill, a Fórmula 1 e as outras categorias vão fazendo aquela trilha de borracha, que a gente chama de emborrachar a pista. E mesmo a temperatura estando um pouco mais alta hoje do que ontem, diferença de 4 ou 5 graus, o tempo era nublado no treino deles da sexta-feira. Hoje é de céu azul, com a pista mais emborrachada, a tendência é que os tempos melhorem e que a briga pela pole position seja intensa, e ela já começa com Häkkinen e com Hill nesse princípio. Reginaldo Leme, sua primeira participação, você também imagina isso, que a briga deve ser intensa? Boa noite, amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, a briga vai ser intensa e você vê desde o começo o que aconteceu. No primeiro treino da sexta-feira, o Prost foi mais rápido, o Senna segundo. No segundo treino, o Senna foi mais rápido, o Prost segundo. No terceiro treino, o Prost foi mais rápido e o Senna foi terceiro, perdendo para o Damon Hill. Na verdade, o que vale, o único treino oficial desses 3, foi este segundo que a gente citou de sexta-feira, que é o que tem Senna na pole position com 1:13.379, um tempo que já é recorde da pole, porque o recorde da pole pertence a Nigel Mansell, 1:13.732, 184 km por hora, uma velocidade bastante elevada para uma pista de rua. Vale dizer, das pistas de rua, das poucas que a Fórmula 1 usa atualmente, a melhora que todos gostam, porque é uma pista veloz, uma pista bastante técnica, que exige muito do piloto. E enfim, o treino vai ser disputado, todo mundo relaxado, praticamente valendo disputa nenhuma, a não ser a do vice-campeonato, mas é entre esse aí, Damon Hill e Ayrton Senna. Quer dizer, entre Senna e Prost, ali vai ser uma luta como se estivesse tudo no 0 a 0. Aí você vê a parcial de Ayrton Senna, 25.158, e o Hill passando um pouco acima na sua primeira tentativa, na sua primeira volta rápida. Aí vai Damon Hill.
Ele passa 8 décimos acima da marca de Senna. A tendência é que a próxima volta seja melhor. Ele está apenas na sua segunda volta. Lembrando a você que cada piloto tem direito a 12 voltas nesta hora de treino. Mika Häkkinen fecha sua primeira volta rápida com 1:15.316. Enquanto você vai vendo aí o desenvolvimento da suspensão traseira esquerda do carro de Damon Hill. Hill faz 1:14.631. 1:14.631, Damon Hill. Agora sim, ele abre uma volta que nessa ele vem tentar buscar o tempo. As Williams tiveram pequenos problemas na suspensão ativa, se adaptando aí aos bumps, aos saltos da pista de Adelaide. Daí o segundo tempo de Prost e o sexto tempo de Damon Hill. Rubens Barrichello vira 1:17.391. Bem acima do que ele tinha ontem, 1:16.459. Duas informações aí, Galvão. Em primeira, em relação ao Hill, que virou sempre muito abaixo. Ele nunca conseguiu... Opa, olha o primeiro acidente já com o Lamy. O primeiro acidente já é o português Pedro Lamy na Lotus. Aliás, ele tem aproveitado bem, viu? Porque ele começou no Grande Prêmio de Monza na Itália, bateu forte. Foi para o Grande Prêmio de Portugal, bateu forte. Foi para o Grande Prêmio do Japão, bateu forte. E agora abre o treino da Austrália batendo forte de novo. Quer dizer, está aproveitando bem todos os treinos. Está aprendendo. Mas o Damon Hill, que não tinha conseguido andar entre os quatro, hoje, pela primeira vez, no primeiro treino, antes desse aí, antes do oficial, ele conseguiu fazer o segundo tempo virando 1:14 cravados. Quer dizer, já melhor do que o tempo que ele está virando até agora, 1:15.2. A outra é sobre o Barrichello, que tem como seu tempo oficial até agora 1:16.459, mas hoje pela manhã virou 1:15.976. Todo mundo deve estar muito curioso para essa briga entre Barrichello, essa luta por posições, por tempos, entre Barrichello e Irvine, o seu companheiro de equipe, a partir do Grande Prêmio do Japão. Vocês se lembram? O irlandês que chegou barbarizando ali foi a sensação do Grande Prêmio do Japão, apesar de ter sido o grande atrevido da corrida. O Irvine foi mais rápido no Japão que o Barrichello nos treinos. Nos treinos da Austrália, ele foi mais rápido apenas no primeiro treino livre, mas o Barrichello tem um tempo muito melhor que ele no oficial e hoje pela manhã também virou 1:15.9 e o Irvine 1:16.3. Essa é a grande reta que eles descem motor cheio em sexta e aquela curva ali é tomada em primeira marcha, a redução de sexta para primeira. O circuito traçado sinuoso do circuito de rua de Adelaide, ele passa por trás do Jockey Club, atravessa uma parte do Jockey Club, entra numa parte de parque de exposição. E aí está o Mika Häkkinen. Lentamente, voltando o Mika Häkkinen. Muito lento aí, aparentando ter algum problema. Nós vamos à primeira participação do repórter Roberto Cabrini com as últimas informações, tudo quente, sobre o treino e o Grande Prêmio da Austrália. Boa noite, Galvão. Eu conversei agora há pouco com Rubens Barrichello e ele explicava que essa evolução de quase meio segundo registrada no treino livre desta manhã aconteceu depois de uma conversa que ele teve com Ayrton Senna. Senna, evidentemente, conhece profundamente o traçado aqui de Adelaide. E a partir dessa conversa, o próprio Rubinho Barrichello alterou a maneira de pilotar aqui em Adelaide. E ele também decidiu, a partir dessa conversa, colocar mais asa no seu carro. E ele acha que a evolução que conseguiu aqui em Adelaide aconteceu principalmente por causa dessa conversa com Ayrton Senna. Daqui a pouco nós vamos conversar com Christian Fittipaldi, que chegou a ter esperança de participar do Grande Prêmio da Austrália. Você teve a confirmação aí da informação das primeiras posições em relação aos tempos de ontem. E o Damon Hill já vai aí, fechando a sua quinta volta, 1:14.333. Ele melhora o seu tempo de ontem, mas não ganha sequer a quinta posição de Gerhard Berger, que marcou 1:14.194. O Hill baixou 4 décimos em relação ao seu tempo de ontem. Aí você vê a má performance do Hill. O Hill, por exemplo, ele ficou 9 décimos atrás de Prost. Ele que vinha sempre andando muito próximo de Prost e às vezes na frente em todos os treinos. Aí o Martini. E o Christian, mais uma vez, é bom lembrar que o Christian
mais uma vez não faz parte deste grande prêmio. O Gunon, que comprou o lugar do Christian para essas duas corridas de Japão e Austrália. O Christian continua aí nas suas tratativas, tentando garantir o seu lugar, permanecer na Fórmula 1 em 1994. E o Wilson, seu pai, muitas opções, muitas possibilidades e muitos negócios. E fica a nossa torcida para que o Christian possa fazer um bom negócio e sentar num bom carro. Parece que a maior possibilidade realmente está com a Footwork. E, aliás, o Christian tinha até a possibilidade de treinar hoje com a Footwork e fazer essa corrida, porque o Derek Warwick estava com suspeita de pneumonia, poderia até não participar da corrida. Mas aí foi confirmada a presença do Warwick e o Christian realmente vai esperar para alguns testes e pode correr na Footwork em 94. Muito bem, e por falar em Footwork, nós estamos dizendo aí da evolução da Footwork, como andou bem no Japão, como o Suzuki marcou aqui o 10º tempo e realmente vem melhorando o desempenho da Footwork. Mas nós estamos falando do Christian, aqui conjecturando as possibilidades do Christian, nada melhor do que o próprio Christian falar o que ele está armando para 94. Cabrini vai conversar com ele, um grande abraço do Christian, meu, do Reginaldo, que a gente está aqui torcendo para que ele possa realmente conseguir um bom carro para fazer uma bela temporada em 94, um carro à altura do talento do nosso Christian Fittipaldi. O Fittipaldi chegou a ter esperança de participar dessa corrida porque o Derek Warwick estava com suspeita de pneumonia. O Derek Warwick foi examinado um pouco antes de começar o segundo treino livre e acabou sendo liberado pelos médicos do circuito. E Christian Fittipaldi, que estava preparado para assumir a posição de Derek Warwick, acabou perdendo essa oportunidade, mas ele realmente está com contatos muito adiantados com a Footwork e com outras equipes também. Hoje, por exemplo, eu vi Christian Fittipaldi numa animada conversa com Flávio Briatore. Christian, um fim de semana muito movimentado para você, a esperança de participar da corrida e todos esses contatos que visam definir o seu futuro. Eu acho que o mais importante para mim foi a chance de poder estar aqui, poder estar falando com todo mundo, vendo o que eu acho que pode ser a melhor chance para mim para a próxima temporada. E é claro que teve essa chance nas Futuras, mas todo mundo da Futura, eles resolveram esperar até o último momento. No caso lá do Derek, que provavelmente deve ser a última corrida dele de Fórmula 1, eles queriam dar essa chance para ele poder terminar bem na Fórmula 1. E realmente seria uma situação até que um pouco difícil para eles, para o próprio Derek, ter que na última prova não correr. E eu, é claro que ficar lá no lugar dele. É lógico que a vontade não faltou, principalmente depois dos testes que eu fiz com o carro. Então eu sei que eu teria uma chance de fazer uma ótima corrida aqui, mas não foi dessa vez. Eu tenho certeza que para a próxima temporada vai dar tudo certo. Footwork, Benetton, McLaren, como é que estão as coisas? Como eu disse, ainda não tem nada acertado, está tudo muito confuso e eu acho que as coisas devem pintar um pouquinho melhor para daqui 2, 3 semanas. E no momento estamos tentando ver o que é melhor para mim para a próxima temporada. Eu tenho certeza que eu vou fazer um passo para frente. Agora eu não sei se a gente vai conseguir dar 1, 2 ou 3 passos. É claro que se eu conseguir dar 3 passos, vai ser que eu vou estar guiando por um top team, mas mesmo se eu der só um passo para frente, eu já vou estar muito contente. Galvão. Muito bem, fica aí a nossa torcida pelo Christian. Você está vendo o Jean Alesi na pista, ele que mais uma vez bateu ontem também. No treino de ontem tem o 7º tempo. Você repara por ali que aquele último número à direita, 0005, é o número de voltas hoje. Só o Hakkinen e o Hill. Hakkinen deu 5 voltas, gastou o seu primeiro jogo de pneus. O Hill deu 6 voltas, gastou o seu primeiro jogo de pneus. E eles não baixaram o tempo. Quer dizer, mesmo a pista mais emborrachada, aquela história que nós dizíamos, vai ficando essa manchinha escura, olha. Essa mancha escura, esse trilho escuro que você está vendo é a borracha que vai ficando no asfalto e que dá mais aderência, dá melhor dirigibilidade, dá mais estabilidade ao carro, andando no limite extremo. Mas também tem o problema da diferença de temperatura.
Quanto mais alta a temperatura, a partir de uma certa temperatura normal, acima dos 15 graus, quanto mais alta a temperatura, mais difícil é você andar rápido. O tempo ontem estava nublado, hoje céu azul. A diferença, vamos dizer, pode ter sido 25 graus no dia de ontem, 30 graus no dia de hoje. Então isso faz diferença também. E aí, tanto Hakkinen quanto o Hill não conseguiram melhorar os seus tempos. Vamos ver o Alesi tem a possibilidade de melhorar porque ele fez uma volta muito ruim ontem. 1:15.332, porque também, volta a repetir, bateu. Aliás, os australianos estão com sorte esse ano, porque eles estão acostumados a ver essa corrida com chuva e choveu durante toda a semana. Só parou de chover ontem, ainda com tempo nublado, e agora que parece ter realmente firmado o tempo, não sei se para a corrida também, mas pelo menos para o restante desse treino de hoje. Em relação à pista, em relação aos pneus, a pista é de tão baixo grip, tão baixa aderência, que a Goodyear teve que preparar para essa corrida pneus especiais de um outro tipo D, que é um pneu extremamente mole, que é para aumentar um pouco a aderência. Isso faz com que fatalmente os pilotos troquem os pneus durante a corrida, e pelo menos uma vez, mas provavelmente duas, porque também é uma corrida muito longa, uma corrida que fica perto das 2 horas, que é o tempo máximo de duração. Olha o Alesi que quase vai para fora da pista. Aliás, o tipo de... Você, para andar rápido nessa pista, tem que fazer isso, a não ser que tenha um carro extremamente equilibrado, como é a Williams e como parece estar sendo a McLaren nessa pista especificamente. Você tem que andar desse jeito mesmo, pegando zebra de tudo quanto é lado, às vezes até fora da zebra, dando tudo que pode, porque senão não faz o tempo. Aí o Alesi. Mais uma volta, mais uma tentativa. Ele vem rasgando a grande reta. Dá para ouvir o barulho do motor, as marchas sendo jogadas para baixo. Vem de sexta para primeira. Aí marchas para cima, outra redução. Vê como vem até a segunda para contornar a curva da entrada da reta dos boxes. Olha o barulho, as marchas subindo. A Alesi faz uma péssima volta, na casa de 1:19. Vamos acompanhar essa volta do Alesi. Quem está na pista também é o Herbert. Andando na casa de 1:17, que foi a mesma coisa que ele conseguiu ontem. Quem vai para a pista daqui a pouco é Prost. Olha só a briga com o Alesi dentro do seu estilo, que é arrojado, mas é um estilo um pouco sujo de guiar. Ele não tem uma tocada limpa, é uma tocada muito brusca, muito violenta. Prost vai para a pista. British driver. O Alesi é um piloto, tipo do piloto de kart, só que não deixou aquelas coisas do kart quando passou a guiar carros mais rápidos. Da Fórmula 3 para 3000, que ele foi muito bem na 3000, foi campeão na 3000. E na Fórmula 1 ele mantém o seu estilo. Lembra muito, o Galvão, lembra muito o Keck Rosberg. Exato. Tá aí o Prost. Bom, você vai ver se a câmera vier no carro do Prost, a tocada limpa que tem o Prost. Aí o Prost e o Alesi passou naquela parcial 1.7. Vai para casa dos 15. 1:15.904. Ele não consegue nem se aproximar do seu tempo de ontem. Dá realmente a impressão de que a pista está mais lenta. Que vai ser muito difícil alguém conseguir baixar o tempo. Dá realmente a impressão. Pela performance do Alesi, também como tinha acontecido com Mika Hakkinen e com Damon Hill. Aí o Prost, aos 38 anos, 198 corridas, 51 vitórias, o recorde. 4 títulos mundiais. Vamos confirmar o tempo de treino. É 1 hora o tempo previsto para a duração do treino. Nós estamos chegando a 19 minutos de treino. Um total de 1 hora e Prost vai abrir a sua volta. A Globo, vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Os 12 condenados, com Lee Marvin e Charles Bronson. Corujão, hoje, depois do treino do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Aí você vai vendo o Prost. Berger vem para a pista também, que é sempre
a expectativa de emoções fortes. Alesi volta a fazer uma volta em 1:15.812. Ele tinha ontem 1:15.332 e já era um tempo muito ruim. Porque veja só, o Rio ficou 6 décimos atrás do Berger. O Berger é o quinto, o Rio é o sexto. 6 décimos atrás do Berger. E o Alesi ficou 6 décimos atrás do Rio. Uma diferença de 1 segundo e 2 do quinto colocado Berger para o sétimo colocado Alesi. Que foram performances completamente fora do normal e dos padrões, tanto de Rio quanto de Alesi. Então eles teriam obrigação, ou seja, a lógica de que eles melhorassem o tempo com facilidade no treino de hoje. E isso não está acontecendo. E o mesmo com o Prost, que virou muito acima do tempo do Senna. Vamos ver agora nessa volta que ele acaba de fechar. Ele fez uma primeira volta, fez a segunda ainda de aquecimento e agora ele vai para uma volta mais rápida. Então fica mais ou menos claro que os melhores tempos têm que vir nas voltas de número 3, 4 e 5. Na segunda, muito difícil. Você vê que a falta de gripe, pela falta de gripe, mesmo um pneu extremamente mole como esse composto D, precisa de 2 voltas para aquecer, para a partir da terceira você começar a acelerar de fato. Aí você vê o Prost e vê que mesmo nesse tipo de pista a diferença de tocada do que nós dizíamos em relação ao Alesi. É claro que aí vai um conjunto muito melhor da Williams do que da Ferrari. Repare lá, o Prost vai com 3 voltas. O Hakkinen deu 5, o Hill deu 6 voltas, o Alesi deu 6 voltas, então tem que ir pro box. Gasta o primeiro jogo de pneus, ele terá mais 6 voltas com o segundo jogo de pneus. E permanece os tempos de ontem. E aí você vê o Prost, eu dizia que é claro que o conjunto é muito melhor, o conjunto de Prost. O Williams botou Renault do que o Ferrari, mas você vê a diferença no estilo da tocada. Quer dizer, as duas fazem efeitos, são eficientes, mas é mais ou menos uma guitarra barulhenta de um lado e um violino suave do outro. 1:15.250. Vamos aguardar essa quarta volta de Prost. Antes de mais informações do Cabrini, vamos aguardar mais esta volta do Prost. Ele voltou, fez 1:15 na terceira. Quer dizer, vamos ver a quarta volta dele como funciona. Ele passa 4 décimos acima de Senna na primeira parcial. Isso é tendência de que faça um segundo acima. Ele caia para casa dos 14. Vamos ver. Porque ali foi apenas a primeira parcial. Volta do carro para ele rasgando, descendo pela reta. Aí vem o Prost, absoluto. Passou ali na parcial de cronometragem a 296 km por hora. Aí vem o tetracampeão mundial Alain Prost, que está fazendo a sua despedida oficial da Fórmula 1. Vamos esperar para ver se é para valer, né? Porque ele já tinha se despedido há 2 anos, quando deixou a Ferrari, disse que não corria mais, passou 1 ano fora e voltou na Williams. Eu falei na casa dos 14, tá aí, ó, 1:14.595. Muito fraco o tempo em relação ao potencial do carro Williams nessa pista. Agora, em relação ao Prost, o que você dizia, Galvão, ele voltou a dizer ainda em entrevista hoje na Austrália, depois que os jornalistas insistiam, voltou a dizer que é definitiva a sua decisão de abandonar. Sabe lá, né? Aí vai o Prost. Roberto Cabrini tem mais informações. Pois não, Galvão. O Alain Prost disse esta manhã que existe a possibilidade de 5% dele continuar envolvido na Fórmula 1. Não como piloto, isso ele descartou totalmente, mas 5% de chance de ele continuar envolvido, talvez com um cargo parecido com o Nick Lauda na Ferrari, de supervisor, provavelmente da Renault. Outra informação importante, o grande destaque nos bastidores do Grande Prêmio da Austrália, a presença do Beatle George Harrison. Outra informação, o circuito da Adelaide, evidentemente, é um circuito onde o câmbio semiautomático é decisivo. Só que acontece que apenas 4 equipes atualmente na Fórmula 1 não possuem câmbio semiautomático. A La Rússia, a Minardi, a Tyrrell e a Lotus. E conversando com os pilotos dessas equipes, eles calculam que são necessárias 26 trocas de marcha por volta aqui em Adelaide. Então quer dizer que o George Harrison volta ao mundo da Fórmula 1. Ele que já foi um habitué das corridas de Fórmula 1 muitas vezes, principalmente nos grandes prêmios da Inglaterra.
Ele, como apaixonado por velocidade, fez uma música, Faster, que dizia muito a respeito de velocidade, de emoção e dessas coisas. E por várias e várias vezes ele conviveu com as emoções do circo da Fórmula 1. Passou algum tempo afastado e está de volta agora. E tem mais, lá na Austrália, na semana da corrida de Adelaide, nas 2 semanas, a que antecede a corrida e que vem depois da corrida, há vários shows musicais de grupos de rock. E o George Harrison, que é um eterno pesquisador de Stones, ele está sempre presente. Eu mesmo já estive 2 vezes com ele na Austrália e fomos inclusive a ver alguns shows desses. Aí o Berger. Vamos ver o Berger, que ontem marcou 1:14.194. Olha só como ele passa lá em cima. A volta anterior ele fez 1:21, estava aquecendo, mas agora vai fazer volta aí para 1:18. É realmente uma coisa surpreendente. Só se pode acreditar isso mesmo, essa diferença de temperatura. E os pilotos apanham muito aí do carro. Essas suspensões ativas, todos os problemas, elas... Em alguns aspectos, os carros sofrem muito com a pista com muitos saltos, chamados bumpings. E aí, por ser um circuito de rua, tem muito salto realmente, tem muita elevação, muita ondulação. E a gente repara na tocada do Berger como ele tem dificuldade de apontar correta a frente do carro. Ele não conseguiu o traçado ideal em momento algum. Na hora que você faz a tomada e aponta a frente do carro, a frente quer ir embora. De qualquer forma, a Ferrari tem melhorado bastante. E você que acompanha bem de perto a Fórmula 1 viu a performance dos carros no Grande Prêmio do Japão, onde chegou inclusive a liderar a corrida. Isso se deve, a gente já falou isso, à contratação do Jean Todt, que veio da Peugeot, e também se deve, não se pode esquecer, ao apoio técnico que vem sendo dado pela Honda. Tanto que no círculo da Fórmula 1 lá, os buchichos, eles já chamam a Ferrari esse motor Ferrari de Ferronda, que realmente depois desse apoio técnico da Honda melhorou bastante. Aí você vê o carro de Toshio Suzuki, lá Rússia, ele também comprou um lugarzinho para essas 2 corridas e tá fumando barbaridade ali. Daqui a pouco estoura, joga óleo na pista e fica uma graça. Olha só. Vai fumando o tempo inteiro. Vamos checar aí as posições de Rubens Barrichello, de Irvine, nessa briga particular entre os dois, quando nós passamos de 27 minutos de treino, no total de 1 hora. Rubens Barrichello permanece na 13ª posição e Irvine melhorou de 22º para 19º. Senna, Prost, Schumacher, Hakkinen, Berger, Hill, Alesi e Brundle. O Irvine virou na casa de 1:17.5 e o Barrichello virou 1:16.4. Ontem está muito longe, ainda muito distante. Nenhuma alteração, olha só, olha o que eu dizia. Falei? Agora a sorte é que ele foi explodir na entrada do box. Vinha fumando. Não era aquela fumadinha numa mudança de marcha, não. Vinha fumando constantemente. Tava na cara que o motor ia explodir. Quer dizer, aí falta também um pouco de sensibilidade ao piloto, né? Muitas vezes os grandes pilotos, os pilotos de ponta, você às vezes pergunta, mas parou como? Parou porque abandonou a corrida? Veio pro box? O piloto disse, não, o motor ia explodir. Porque ele sente a hora que o motor vai embora. Quando chega naquele estágio ali, pela reação, ele sente quando o motor vai embora. E o Toshio Suzuki ali foi, e a sorte dos outros pilotos é que o motor estourou já na pista de acesso do box. Você vê que, embora a Adelaide seja uma pista veloz para pista de rua, aliás, veloz de qualquer forma, porque a média é 184 km por hora em ritmo de treino no tempo da pole. Mas tem algumas curvas de baixíssima velocidade. Agora há pouco, o Marco Blundell, que você vê aí, numa curva direita, ele quase parando o carro, deu tempo. Numa troca de mão, ele com a mão direita, tirou a sobreviseira, jogou fora, ao mesmo tempo olhando pelo espelho para estar vendo se vem alguém atrás. É uma pista que permite você analisar reações mais humanas do piloto dentro do carro. Como às vezes
num simples olhar do espelho, como aí agora, o espelho do retrovisor do carro de Fórmula 1 é muito pequeno, mas o piloto é tal a concentração, é tal a atenção, que às vezes um piloto que está atrás é capaz de olhar no espelho do jeitinho que nós estávamos olhando agora e perceber se um piloto dá ultrapassagem com um simples sinal de dedo, o sinal que ele vê pelo espelho. Vamos nos aproximando de meia hora de treino e Ayrton Senna não entrou. Hackney já usou seu primeiro jogo de pneus, Prost usou seu primeiro jogo de pneus, Damon Hill também, Alesi e Berger, daqueles que brigam pelas primeiras posições. Apenas Senna e Schumacher. Aí você vê Blundell. Aí você vê a tocada de Mark Blundell. Casa de 1:18.9. 1:18.9 contra 1:16.8. Definitivamente a pista está muito mais lenta do que no treino de ontem. Falta gripe e a pista está mais lenta. Olha que barata queria ir embora, como ele teve que segurar. Trazer de volta. Mas é uma boa volta do Blundell, hein? Ele virou um segundo acima do Senna. Você lembra naquela parcial? Você se lembra que o Prost não vinha conseguindo isso nessas condições da pista hoje. Veja só, 1.8 vai passar mais de 2 segundos acima. Ele pode tentar melhorar a marca dele de ontem. Deve melhorar a marca dele de ontem de 1:16.8. Talvez a exceção do Irvine, que melhorou, seja o primeiro aí a melhorar o Blundell. Vamos ver. Schumacher vai para a pista. Schumacher vai para a pista. Vamos confirmar o tempo de Mark Blundell. Aí para fechar a volta. Senna começa a se ajeitar para ir para a pista. Vamos ver o tempo que o Blundell fez nessa última volta. 1:16.715 contra 1:16.862. Confirmando a expectativa de melhora. E eu estava preocupado exatamente com o tempo do Blundell, porque a 13ª posição é de Rubens Barrichello, que tem 1:16.459. E o Blundell tinha 1:16.862, fez 1:16.7. Melhorou, mas ainda não tomou a posição de Rubens Barrichello. Senna vai para a pista. Schumacher e Senna, os dois que faltavam dos pilotos de ponta. A Globo, vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Os 12 condenados, com Lee Marvin e Charles Bronson. Corujão, hoje, depois do treino do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Aí o Schumacher. Entrou rápido ali na chicane, final da reta do box. Blundell faz mais uma volta, 1:16.8. Ele não consegue chegar no tempo de Rubens Barrichello, tomar a 13ª posição de Barrichello. Olha como balança o Schumacher. O Patrese está ali na frente. Vai lento o Patrese. Schumacher vem numa volta, quer dizer, visualmente rápida. Não se sabe, não dá para saber resultado de cronômetro, mas vem ali abanando para todo lado, vem andando no limite. Ele anda sempre pendurado, né, que é o termo. Aí vai na reta, onde Ayrton Senna reclama muito ainda da falta de potência do seu motor Ford. Ele diz que perde ali 10 km no final dessa reta em relação às Williams. Eu imagino que deve estar fazendo de curva o carro. E o que melhorou muito, a confirmação do próprio Senna, que melhorou muito, primeiro, os freios que foram usados a partir do Grande Prêmio de Monza, hidráulicos que foram usados a partir do Grande Prêmio de Monza, que permite menor esforço para o mesmo efeito de freada, então permite uma freada mais dentro, com menor esforço. Mas acima de tudo, o novo tipo de combustível e de óleos aditivos, acima de tudo, mais até do que o próprio freio hidráulico,
o novo combustível e óleos aditivos que acabou dando uma melhor performance ao motor. Tudo isso junto e mais a vontade de Senna, que ganhou o Grande Prêmio do Japão, que ontem recebeu uma homenagem do patrocinador principal da McLaren, onde ele se comoveu, chegou às lágrimas e agradeceu a todos, inclusive digamos assim, num áudio e vídeo que ele recebeu de presente com imagens suas de grandes momentos, uma dedicatória de Ron Dennis, onde o Ron Dennis, de forma muito carinhosa, dizia: caro Ayrton, em tudo o melhor é sempre caro. Algumas vezes, porém, acaba valendo a pena. Não é sempre, mas acaba sendo assim na maioria das vezes. Obrigado por todos os resultados e pelos bons momentos que nós compartilhamos. Aí brinca, tenha boas férias em Didcot. Didcot é onde é a sede da Williams, para onde ele vai. De um amigo para outro, Ron Dennis. Mas uma coisa simpática que o Senna, então, de volta prometeu uma vitória na despedida da McLaren. Então ele deve estar super motivado com essa melhora do carro, justificando tentar a sua primeira pole position do ano. E na brincadeira do Ron Dennis tem também a ironia das férias, né? Umas boas férias que ele sempre gostou de passar em Angra, vai ter que passar testando o novo carro da Williams. Tá aí o Senna, porque no contrato dele nos contratos dele com a McLaren dizia que ele tinha direito a 2 meses de férias. Mas, sem dúvida nenhuma, essa melhora da McLaren tem os 2 pontos positivos da McLaren, que é o novo combustível, especialmente o novo combustível, e o novo sistema de freio hidráulico, e tem um ponto negativo da Williams, que tem enfrentado problemas com a sua suspensão ativa. E o fato dele andar, do Senna reclamar, em relação ao Williams, 10 km por hora na reta, isso se deve a um outro fator, que é aquele infalível, né? O motor Renault, que é, sem dúvida, o motor mais forte da Fórmula 1 hoje em dia. Aí Senna vai abrir uma volta, vamos ver o que vem daí. Fez volta de aquecimento na casa de 20 e agora vem rápido, passa na chicane. Tem uma Benetton parada ali, hein? Não sei se de Patrese ou se de Schumacher. A gente já vê já agora, Patrese. Você viu o bombeiro, o desespero do bombeiro? Tem ali 3 palmos de guarda-reio para ele se esconder. Agora por dentro do carro do Patrese. Olha ali como ele pegou a zebra por dentro na saída. Ele pegou a zebra por dentro na saída, desequilibrou, a traseira foi embora. E aí a volta de Ayrton Senna. O Christian continua com o Cabrini. Christian, seria isso que nós estamos dizendo, o problema da temperatura mais elevada para dar essa diferença tão grande, a pista está tão mais lenta assim, porque teoricamente ela estaria mais emborrachada, só tem treinos na sexta, no sábado, estaria mais emborrachada? Ou será que essas outras corridas aí, tipo dragster, essas coisas que eles inventam para fazer a festa dos australianos, será que isso joga muito óleo? Qual seria o problema exato? Porque a pista está muito mais lenta. Eu lembro no ano passado que a gente andou bem mais rápido na sexta-feira, daí no sábado estava muito mais quente, como está hoje. Eu acho que em relação a ontem está uns 4, 5 graus mais quente, e no sábado, se eu não me engano, no ano passado 1 ou 2 carros só andaram mais rápido. Então hoje eu acho muito improvável alguém andar mais rápido que ontem, e se provavelmente alguém for melhorar, vai ser no máximo 1 carro, 2 carros, mas eu não acho que algo grande vai acontecer. Tá certo, Cristian. Então apenas a confirmação daquilo que nós estávamos sentindo, exatamente a diferença de temperatura. O tempo nublado na sexta-feira, o céu azul e o sol aberto no sábado, temperatura 4, 5 graus de diferença. Pode parecer que é preciosismo, não, mas faz realmente muita diferença no rendimento. E o Christian foi preciso, inclusive, ao analisar a coisa e dizer que só 1 ou 2 carros devem melhorar, porque até agora, já com 38 para 39 minutos de treino, realmente apenas 2 carros melhoraram os tempos em relação ao ano passado, e foram melhoras pouco significativas. E o mais significativo é isso aí que você viu agora. O Senna andando para valer, mandando ver, virando 2,5 acima. Mesmo que essa volta venha a ser a mais rápida dele, é muito difícil chegar no seu próprio tempo de ontem.
Esta, teoricamente, deve ser a volta mais rápida. Depois dessa, ele deve se encaminhar para o box. Vamos nos aproximando de 40 minutos de treino no total de 1 hora. Mas isso tem um lado positivo, porque pode exatamente, na despedida de Ayrton Senna na McLaren, depois desses 6 anos de tantas vitórias, ele conseguir a sua primeira pole position do ano. As poles que andaram sempre nas Williams em toda a temporada. Quando dá replay assim, é porque vem graça. Tá mostrando a volta do Senna. Aí vem o replay. Você viu ali o Henrique Comar rodando, mas sem maiores consequências. Senna que marcou 45 pole positions na sua passagem. Tirou o pé ali, hein? Aconteceu alguma coisa que ele tirou o pé mesmo. Aconteceu alguma... na sua passagem pela McLaren, conquistando pole positions em 47,3% das provas disputadas. Pode chegar aí a mais uma pole position. Eu repito que em 95 grandes prêmios de Senna pela McLaren foram 34 vitórias. Ou seja, vitórias em 35,7% das provas. Isso aí, eles aleatoriamente eles param os carros para pesagem e medição. Olha lá, manda frear, brakes on. O piloto está ali freando, o carro é pesado, o motor é desligado, freia, o carro é pesado. São tomadas ali as medidas básicas, distância do chão, a distância do soalho do chão, a altura do aerofólio basicamente e largura do aerofólio. Tem os gabaritos todos, passam ali, tem que dar certinho, não precisa nem tomar novas medidas. Mas o Senna, que tem tudo aí para conseguir a sua 45ª pole pela McLaren, é bom lembrar também que das 46ª, das 45 que ele obteve até agora pela McLaren, do total de 61 poles que ele tem na carreira, 45 foram com a McLaren. E as outras 16, essa aqui é a curiosidade, foram no tempo em que ele corria com o motor Renault na equipe Lotus. E o Renault que ele vai usar a partir do ano que vem. Só que sem o equipamento turbo que tinha naquela época da Lotus. Aí você está vendo Martin Brundle. Está vendo aí Martin Brundle, que tem a 8ª marca. Na madrugada deste sábado para domingo, horário do Brasil, 1h30 da manhã, hein? Tem diferença. O treino meia-noite e meia. A corrida largada para a primeira das 81 voltas, um total de 306 quilômetros, 180 metros. 1h30 da madrugada, horário de Brasília. 1h30 da madrugada, porque o treino lá no sábado é a 1h da tarde e a corrida no domingo às 2h da tarde. Ali é futebol virado ao contrário, enquanto o Martin Brundle vai passando. Portanto, amanhã todas as emoções da última etapa da temporada da Fórmula 1 em 93, valendo a decisão do vice-campeonato. E o Senna pode sair com uma grande vantagem, porque a continuar assim, dificilmente alguém vai melhorar. Já ficou clara a pista hoje. O Senna deve sair na pole position e o Damon Hill sai apenas na 3ª fila, na 6ª posição. E a diferença entre eles é que passou a ser de apenas 2 pontos. Isto porque o Senna venceu no Grande Prêmio do Japão. Então passa a ser maior ainda a possibilidade de Senna recuperar a 2ª colocação e conquistar mais um vice-campeonato nesse Mundial, que já tem o seu dono, o seu campeão, que é Alain Prost. A Globo vira e mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Os 12 condenados, com Lee Marvin, Charles Bronson, Telly Savalas e Ernest Borgnine. Daqui a pouco, no Corujão. Aí você vê a repetição do Suzuki, de como ele virou. Nós vamos nos aproximando de 44 minutos de treino. Roberto Cabrini. Ayrton Senna nesse momento está no box da McLaren, os mecânicos estão trabalhando e daqui a pouco ele deve voltar à pista com o 2º jogo de pneus. O Ayrton Senna está lutando para conseguir sua primeira pole position desde o Grande Prêmio do Canadá do ano passado. Que foi a grande fase dos domínios, do domínio das Williams nesses 2 anos. Com Mansell em 92 e com Prost em 93. E aí está Damon Hill.
Ele vai para uma tentativa, ele tem que arriscar tudo, porque para ele seria tão importante. Para o Senna, tricampeão mundial, campeão mundial de 88, de 90, de 91, com vários recordes na sua carreira, não tem apenas, fora o dos campeonatos, o de número de vitórias, mas apenas o Prost tem mais vitórias do que ele, já deixou faz tempo para trás aqueles nomes famosos que durante muitos e muitos anos detiveram os recordes de vitórias, como Fangio, como Jim Clark e o próprio Nick Lauda. Quer dizer, para o Rio passa a ter muito mais importância a possibilidade de ser vice-campeão quando ele disputa uma primeira temporada completa na Fórmula 1, e até pelo aspecto moral dele com o próprio Senna, já que eles vão correr juntos na equipe. Se ele era apenas o escudeiro de Prost em 93, o Frank Williams, pelo menos de forma política, quis deixar claro que os pilotos estão liberados para brigar pelas vitórias na temporada de 94. A gente sabe que na prática a coisa não é bem assim, mas o Rio tem a possibilidade e melhora. É o que dizia, ele vai para um tudo ou nada, hein? Faz 1:13.826. E ele pode agora, nessa volta, ou em mais uma volta que terá depois dessa, tomar o segundo lugar de Prost. Repare como está próximo ali. 1:13.807, 1:13.826. E é o que o Rio vai tentar agora. Tomar o segundo lugar de Prost. Chegar em Ayrton Senna, ele teria que melhorar mais meio segundo. Mas finalmente traz alguma emoção para esse treino, quando nós vamos com 45 minutos de treino. E finalmente, com 45 minutos de treino, a Williams parece ter encontrado uma forma de ajustar a sua suspensão ativa aí. E agora realmente o Rio subiu muito em relação à sua performance. É de se esperar que o Prost, entrando na pista, se não encontrando nenhum problema de tráfego, também melhore. Mas a melhora do Rio foi substancial. Olha o trabalho da suspensão ali, olha como ela, o braço ali como funciona bonito, ó. Não, aí não precisaria ser ativa para funcionar sim, assim. mas estou dizendo o movimento ali. Exatamente isso é que é bonito no carro, a perfeição de um Fórmula 1, que você pode ver agora na dianteira. A você suavidade do movimento ali. Você pode ver esse funcionamento que tem no seu carro de passeio também, mas que aí é muito mais... Lá foi o Rio. Aí termina a possibilidade, ele andava pendurado no limite extremo, e termina aí a possibilidade dele tentar a primeira fila ao lado de Ayrton Senna. Porque ele estraga essa volta, dá uma lixada nos pneus, e eu não sei se ele tem a impressão que não tem uma volta, mas lá vem. Esse é outro, hein? Esse é Lotus. Esse é o Johnny Herbert. E olha o Rio onde foi parar. Olha o que ele fez. Olha só o que o Damon Hill fez. Se vem alguém ali, é traçado, ele simplesmente está no traçado. É, devagar, mas bate. Não tem como frear. Se vem o carro ali, não tem, mas não tem jeito de tirar. Ia pegar pelo meio. E aí vai terminar o treino para Damon Hill. Mas ele consegue. Você viu onde o carro passou ali? Exatamente onde ele estava atravessado. Que quando ele rodou, evitou o choque com o muro e foi para o outro lado, ele estava fora do traçado. Quando ele deu a marcha ré para manobrar e colocou a primeira para tentar sair, deixou o motor apagar, ele ficou exatamente na saída da curva, dentro do traçado. Bom, o Rio pulou para o terceiro tempo. Agora está salvo com essa saída do Rio e está salvo o Prost, que estava vendo a sua segunda posição ameaçada. Vamos recapitular que vale a pena, todo torcedor brasileiro está curioso para saber. Barrichello, Eddie Irvine, porque o Barrichello, depois dos seus 4 companheiros anteriores que ele teve iniciando, ele andou sempre muito mais rápido. Aí teve o Eddie Irvine no Grande Prêmio do Japão, a coisa se complicou um pouco, porque o Irvine, que conhecia muito bem o circuito de Suzuka, só para relembrar, ele tinha andado ali mais de 40 mil quilômetros, porque ele corre na Fórmula 3000 japonesa, então o Irvine foi mais rápido que o Barrichello em Suzuka. Então, aqui na Austrália, que os dois não conheciam, a coisa é o seguinte. No primeiro treino, o Barrichello virou 1:17.049 e o Irvine 1:16.699, o Irvine foi mais rápido. No treino oficial, que é o que está valendo até agora, o Barrichello virou 1:16.459 e o Irvine foi infeliz, virou 19.733. No treino de hoje, o primeiro treino livre, o Barrichello virou 15.976, que foi o melhor tempo da equipe Jordan,
e o Irvine 16.319. O que está valendo agora é o Barrichello, com a 13ª posição, 16.459, e o Irvine, que melhorou um pouquinho, aquele tempo oficial dele, que era 19, muito ruim, virou 17.588, quer dizer, 1 segundo, ponto 1, o Barrichello está na frente do Irvine. E tá aí o inimigo do... Tá aí o inimigo do Barrichello nessa briga pela 13ª posição, que poderia tomar essa 13ª posição, o Blundell, que é o 14º colocado, que tem 1:16.7. E vem rápido o Blundell. Vamos chegando aos 50 minutos de treino. Barrichello vem para a pista com seu segundo jogo de pneus e Alain Prost também. Senna, por enquanto, não. Senna vai ficar esperando ali. Talvez espere uma performance do Prost. Senão ele não tem nem que se arriscar, nem tentar nada. Olha, o Blundell passa ali 9 décimos acima, hein? Ele passa 9 décimos acima. Pode melhorar a sua marca de 1:16.7. Tentar chegar a 1:16.4, que é o tempo que tem Rubens Barrichello. Vamos ver mais uma vez aí o replay do Rio. Olha, dá a impressão que o pneu... Repare que o pneu fica... Que ele teve um... Olha só. Ele teve um problema no pneu, hein? Repare que ele teve um problema no pneu, realmente, no pneu traseiro esquerdo. Daí aquela rodada, pode ter furado. Você vê que o pneu ficou bobo na roda ali. Olha o Martini fazendo graça. Ou a própria fixação da roda também pode ter falhado ali, que parecia realmente que a roda não estava muito presa no eixo. Pierluigi Martini, que também quando tenta voltar deixa o motor apagar, mas pelo menos ele está fora ali. Ele fica fora do traçado. Aquilo era um replay para você, que você vê que agora o Martini já deixou o carro, ele também não é tão rápido assim. Ayrton Senna vai para a pista. Restando menos de 9 minutos, pouco mais de 8 minutos de treino, e você vê aí Alain Prost. Os dois que podem brigar, discutir ainda esta pole position. 1h30 da madrugada. Amanhã, madrugada de sábado para domingo. 81 voltas para o Grande Prêmio da Austrália. No circuito de rua de Adelaide. Prost já volta. Prost já volta. Vamos ver se ele volta para sair, se sentiu alguma coisa. Teria tempo ainda. Veja que o Senna deu 7 voltas, o Prost deu 6 voltas. Ele teria tempo e voltas ainda. Deve ter tido algum problema no carro, por isso volta. Mika Häkkinen vai para o seu segundo jogo, aí está o Häkkinen. Häkkinen perdeu a 4ª posição, como o Schumacher perdeu a 3ª, porque o Rio pulou de 6º para 3º. Aí o Mika. Ayrton Senna abre a volta rápida e você vai acompanhando o Mika Häkkinen. As emoções fortes ficam reservadas para a corrida de amanhã. E o Grande Prêmio da Austrália, é bom lembrar, é sempre um show, hein? Historicamente é uma corrida de muitas emoções, de muitos choques contra as paredes, porque eles andam ali se esfregando pelas paredes nas avenidas largas, mas são avenidas fechadas ali com paredes. Em Adelaide é um Grande Prêmio de muitas disputas, de difícil ultrapassagem, onde tem que se tentar com arrojo. Historicamente é um Grande Prêmio de muitas emoções. Nós vamos para 7 minutos finais de treino, Roberto Cabrini. Bom, agora a gente está vendo a volta do Mika. Ele entrou numa curva em 3ª marcha, aí ele vai para a 4ª, 5ª, volta para a 4ª marcha, uma curva muito rápida, entra na reta grande, que ele vai, faz 5ª, 6ª, aí é quando a gente fica um pouco mais tranquilo dentro do carro, bebe um pouco de água, daí vamos para a freada mais forte da pista, feita em 2ª marcha, saímos daí, 3ª, 4ª, outra freada em 3ª marcha, daí vamos para a última curva antes do start finish, que é feita de novo em 2ª marcha. Aí saindo dessa curva o carro sempre escapa um pouco de traseira. Você sobe para 3ª, 4ª, 5ª, e essa freada desse S é muito difícil, um S rápido feito em 4ª marcha. Aí a gente pode perceber que o Mika já está devagar, ele deve ter andado, aí é que tá, ele fez um tempo muito bom, então ele tirou o pé, deve estar esfriando
todos os pneus para tentar uma volta mais rápida depois. O ponto crítico do circuito? Acho que o ponto crítico para mim é o fim da reta e aquela sequência de curva para direita, esquerda, que é realmente muito difícil. Aí você teve Christian Fittipaldi trazendo todas as informações técnicas de uma volta no circuito de Adelaide. Aí o Senna que vem descendo a reta. Aquela freada forte que o Christian se referia, redução de marchas, várias mudanças. Aí Ayrton Senna. A volta anterior do Mika Hakkinen deu um 14.5, longe do que ele tem também, um 14.1. E aí vai Ayrton Senna. Aí o Senna vem rápido nessa volta, hein? Abriu rapidamente a volta. Carros parados na pista. O Senna fez na casa de 18 a volta anterior, mas aí ele pega tráfego. Perde um pouco de tempo ali atrás da Tyrrell. Passa 8 décimos acima de sua própria marca. E o Prost, que fez aqui na ameaça de tentativa de fazer alguma coisa, voltou para o box. Fica a expectativa se ele ainda vem à pista. Ele teria 5 minutos ainda para isso. 4.20. Então é muito pouco tempo. Muito pouco tempo, embora ele tenha pneu ainda para tentar uma volta. Essa volta do Senna parecia boa, foi prejudicada ali por no momento daquela ultrapassagem sobre a Tyrrell ali. Agora, você vê que o piloto pode não estar nem precisando de tempo, mas é uma grande diversão, é onde ele se diverte realmente, pilotar numa pista como essa. É o que o Senna está fazendo, é o que ele fala, é o que todos os pilotos falam. Quando chega a Adelaide, é a hora da diversão, de curtir ou dirigir um carro nessa velocidade. É isso, não havendo a disputa pelo campeonato, e passa a ser também a diversão, juntar tudo. Eles vêm normalmente de uma semana de férias, muito agradável, porque entre o Grande Prêmio do Japão e o Grande Prêmio da Austrália são 15 dias, e os pilotos não voltam para a Europa, ou para a América, ou para a própria América do Sul, ficam por lá e aí se juntam para curtir férias, ou Tahiti, ou Indonésia, Ilha de Bali, Tailândia. Isso são os lugares frequentados, lugares paradisíacos. Então vem de uma semana assim, de relax, e depois fica sempre a expectativa de acabar, vem as férias para os pilotos. Quer dizer, é realmente um grande barato e uma grande curtição o Grande Prêmio da Austrália. Ele tem um pouco de cara do que era aquela Fórmula 1 que a gente conheceu. Um pouco mais leve, um pouco mais solta, sem tantos tapas, sem tantas brigas, sem tantas inimizades, sem tanta cara feia, sem tanto segredo desnecessário, sem tanta mentira deslavada, que é o que acontece na Fórmula 1 quando se tenta chegar a algum ponto, as pessoas mentem com uma cara de pau impressionante. Então o Grande Prêmio da Austrália tem um pouco mais assim daquela festa do que era a Fórmula 1 que nós conhecemos, Reginaldo. Aqueles que são um pouco mais velhos como nós. Principalmente a dos anos 70, mas também uma parte dos anos 80. Olha aí o Alesi de novo, tentando andar rápido. Vamos chegando ao final do treino. Você vê de novo a rodada de Alesi. Não se esqueça, amanhã, 1h30 da madrugada. Dentro desse clima de descontração é que também ajuda o Grande Prêmio da Austrália a ser sempre um grande prêmio de muita emoção, com muito espetáculo. Prost vai para a pista no finalzinho, mas olha só, ele vai ter tempo saindo agora. Eles estão virando 1h15. Então nós temos agora 1 minuto e 40. Ele vai ter tempo para dar essa primeira volta e passar. Ele vai passar para abrir uma volta rápida no limite da bandeirada. Tá aí o Prost. No limite da bandeirada. Então vai ter direito a uma volta só, para tentar tudo em apenas uma volta. Por isso ele deixa ali passar o Brundle. Quer ganhar espaço em relação ao Brundle. E olha, eu tô mais para pensar que o Prost vai tentar ver se achou algum acerto, alguma coisa, do que jogar tudo numa tentativa de bater o tempo do Senna. Você vê que a Ayrton Senna virou um 14.8 contra um 13.3. A única melhoria sensível foi realmente do Rio, mas era normal. Aí não é normal, porque ele fez
Ele fez 1:13:8, que era o tempo que o Prost tinha. Ele tinha obrigação de andar próximo ao Prost. E também a do Irvine, mas porque o Irvine tinha virado 1:19, tinha feito um tempo muito ruim no primeiro treino, então ele melhorou 2 segundos. Bandeira preta, eles deram bandeira preta para o Gerhard Berger agora, obrigando ele a parar, a encerrar os seus treinos. Provavelmente o carro estava deixando óleo na pista e ele não tinha percebido. Olha aí, o Prost vai cruzar a linha então, 30 segundos. Pois é, faltando exatamente 30 segundos, então essa volta dele vale. Não é o ideal, porque você se lembra que na segunda volta o pneu ainda não estava aquecido suficientemente, mas também ele não tem pneu para aquecer mais, e não tem tempo principalmente, mas não teria pneu para aquecer mais, porque ele deu 2 voltas e parou e voltou para a pista. O que aconteceu ali, eu vi, naquela última coluna da direita, a marca de 16 voltas do Gerhard Berger, quando ele tem direito a 12. Assim, o austríaco enlouqueceu. O que acontece? Quando ele passa das 12, termina o treino nesse instante. Vale essa volta de Prost. Quando ele passa das 12 voltas, ele perde todo o tempo do dia. Como não mudou nada ali, o Berger não melhorou pra lá ou pra cá, vai ver que ele resolveu andar e estourou de propósito mesmo, até a hora que dessem bandeira preta pra ele. Mas aí é que ele pode se machucar mais, porque o regulamento permite um julgamento que pode impedi-lo de participar da corrida amanhã, isso é que é grave. Porque a multa, ela normalmente é de $10 mil. Para quem tem um salário anual de $10 milhões, os $10 mil não vão fazer muita falta. Se tivesse uma outra corrida ainda, ele poderia ser penalizado na outra corrida com menos voltas no treino, mas não tem. Então ele pode realmente ser impedido de correr amanhã. Você viu aí o tempo de Prost, 1:16.414, fica então confirmado aquilo que a gente sentia, que ele está muito mais, parou para ver, aproveitar essa última volta, e ele tem direito a andar rápido nessa aí, porque até chegar a entrar no box ele não pode fechar, então ele ganhou praticamente 2 voltas para sentir alguma coisa no carro, de algum último acerto que ele não quis deixar para o armar em condições diferentes, em condições distintas no treino de amanhã. Então nós estamos chegando ao final do treino. Ayrton Senna comemora mais uma pole position, faz a sua primeira pole position do ano. Ayrton Senna com 1:13.371. Alain Prost vai largar ao lado de Senna na primeira fila, 1:13.807. A terceira posição é de Damon Hill. Deixa eu confirmar aqui o tempo do Hill. 1:13.826. Depois vem Michael Schumacher na quarta posição, 1:14.098. A quinta posição de Mika Häkkinen, 1:14.108. Mika Häkkinen, 1:14.106.